sem qualquer problema, confiar absolutamente todo o espólio do Domingos, temos tratado os donativos, as fotografias, fizemos o que quisemos, sem qualquer problema. Muito que eu queria dizer uma coisa. Eu sou, do bando dos 4, sou a pessoa que tinha uma relação pessoal com o Domingos. Conheci o Domingos há muitos anos, em 74, já lá vão 52. Quer dizer, já vão há mais tempo que eu tenho de idade. Mas, 52 anos, realmente. E o Domingos, o que é que eu queria dizer sobre isso? Eu penso que todos nós, ao longo da vida, vamos criando o nosso panteão interior. Em silêncio vamos criando aqueles que são os nossos mestres na vida. Nós vamos colocando lá. Uns estão vivos, outros estão mortos, mas estão lá os nossos mestres. Aquelas pessoas que, de alguma forma, nos ajudaram ou ensinaram a compreender melhor o mundo, a compreender melhor a humanidade. No fundo, nos ajudaram a ser melhores. E essas pessoas estão no nosso panteão. O Camões diria que era aqueles que, por obras valorosas da lei da morte, se vão libertando, mas ele era demasiado épico. Nós não precisamos de heróis nem santos, precisamos só de ter pessoas a quem reconhecemos essas qualidades a ser os nossos mestres. E o Domingos é um dos meus mestres. E está lá, está cá no panteão. O Domingos é um mestre porque teve uma vida complicada e difícil, mas manteve a sua paixão pela sua arte fotográfica, as suas fotografias, conservou-as durante anos e anos, não tinha dinheiro sequer na altura para as revelar e para as ampliar, tinha provas de contacto, mas tinha a paixão e qualquer pessoa que ele encontrasse, ele falava nas suas fotografias. Foi uma pessoa que retratou as pessoas que ele conhecia. Isto nota-se muito nestas fotografias. O João Miguel não fez referência às fotografias, mas do outro lado vê-se. Há uma relação entre ele e os fotografados que permite aquela quase ingenuidade, quase naif, dos olhares e aquela cumplicidade, aquela vontade de quem não faz uma pose, senão a pose entre quem se conhece. E isto transmite, é fantástico este trabalho que está aqui nas fotografias. Destas pessoas, ali eram essencialmente duas aldeias, que é a Cela e Servozelo, uma em frente à outra, e estes fotografias falam de pessoas de um lado e do outro, e de campos de um lado e do outro. São pessoas que viviam uma vida muito dura, naqueles anos 50, isto é essencialmente anos 50, com o centeio, o gado, iam para a serra. A serra para aquelas pessoas é o mesmo que o mar é para os pescadores. É preciso saber estar na serra, é preciso conhecer a serra, e o Domingos transmite-nos esta vastidão, esta quase esmagadora beleza da serra. Portanto, o Domingos é um mestre e eu procurei, ao longo dos anos, já há muitos anos, deve ter a primeira vez que falei disto, já foi há, sei lá, era muito filho ainda, desta ideia de fazer uma questão. Eu tinha uma relação muito com isso, eu tenho de dizer também, para dizer a verdade, que isto para mim também é uma maneira de eu estar outra vez com o Domingos, de estar aqui junto comigo, o mestre Domingos. Eu tinha uma relação excelente, eu ia, só para terminar, uma pequena história para dar noção da nossa publicidade, eu tinha um humor bastante sarcástico, era muito engraçado. E eu viajava muito pelo país, porque tinha julgamentos em várias zonas do país, e ele muitas vezes estava formado já e acompanhava-me. E então nós criámos dois personagens, eu era o Sr. Desembargador, ele era o Sr. Inspetor. E então, durante as viagens íamos falando, comentando a atualidade política, e eu dizia assim: então, Sr. Inspetor, o que é que me diz aquilo que disse o Sr. Ministro? E ele dizia: não acho nada bem, não acho, eu sou o Sr. Desembargador. E íamos assim em viagens até ao julgamento de Évora, ou em Faro, ou fosse. Íamos nestas conversas e tínhamos assim uma relação fantástica. Portanto, para mim, este momento é um momento particularmente comovente da minha relação com o Domingos, e agradeço a vossa presença. É difícil andar alguém com ela, falar ainda é pior. Eu, em nome da Fundação da Caixa, porque eu sou um modesto colaborador, as pessoas que Francisco Teixeira de Mota que vou mencionar, saudar, em primeiro lugar, a memória do Domingos, evidentemente, depois os seus descendentes, os seus familiares, aqui presentes, que eu tenho o prazer de conhecer. Quero saudar este bando dos 4, foi este que se pôs, não fui eu, que ao longo do tempo e da insistência conseguiram fazer esta exposição. Eu nunca tinha visto, e hoje pela primeira vez, eu estava com medo da exposição por causa da dimensão. Isto é fenomenal. Tinha que me saudar também a Teixeira Comigo,
colegas vão perdoar-me, porque o Ico, o principal culpado, disse-me há 40 anos, numa destas aldeias, disse: epá, temos que arranjar uma exposição a este teatro. Normalmente essas frases morrem com as pessoas, mas não. Fez até o fim, encontrou aqui o Luís Pedro Rocha, o Jorge Gaspar e o Miguel Barros, formidáveis colaboradores, fizeram uma obra de peso. Em nome da Fundação, uma vez mais, quero cumprimentá-los, felicitá-los. Quero também cumprimentar os Albertos Menezes, uns raros verdadeiros culpados pela difusão da fotografia em Portugal. Eu gostava de acrescentar qualquer coisa mais, mas estou com dificuldades. Eu tenho 5 conflitos de interesses. Primeiro, sou voluntário. É mais bonito do que falar. Rigorosamente falando, cientificamente falando, é mais bonito do que falar. Em segundo lugar, sou fotógrafo. Nada que se pareça com este talento, mas sou fotógrafo. Em terceiro lugar, sou amigo pessoal, acho deste ramo de quatro, amigo pessoal de várias aventuras, até à Academia das Ciências, que o Jorge Gaspar foi vice-presidente durante algum tempo. E depois tenho outro conflito, que é a minha presença na Caixa. Portanto, estamos a falar de elogiar algo que a própria Caixa foi a protagonista. E também sou culpado por ter uma admiração antiga por Fundação Comunis e pela obra que tem feito em fotografia. A minha surpresa, quando eu entrei aqui, ele disse-me: não sei bem como que é assim. Tento vir todas, com a minha amiga fotógrafa, Ângela, Camila Castelo Branco, que está aqui comigo. Temos feito já umas dezenas de exposições aqui, sempre pela calada, mas é talvez uma das instituições que mais trabalho tem feito pela fotografia em Portugal. Discretamente. Vou terminar só com mais duas observações. Estas fotografias têm qualquer coisa de verdadeiramente mágico, porque desempenham muito bem o que eu vi, o que eu já conhecia no formato. Tem qualquer coisa que é metade da fotografia é para nos dizer que o tempo ainda lá está, que aquela verdade ainda lá está, que ainda é real. Eu olho para isto e digo: isto é isto. E outra parte é o contrário, já não é assim. Já não se trabalha assim, já não se vive assim, já não se come assim, já não se ama assim. E tudo isto acabou. Mas a gente insiste e diz: não, isto ainda é. Isto é verdadeiramente mágico. A pintura não consegue fazer isto. Nenhuma arte consegue fazer isto. A fotografia consegue. E o Domingos conseguiu muito bem. Eu tenho uma alta consideração para a palavra, o termo e a expressão do amador. Amador, anda. Nunca se esqueçam disso. Nunca pensem que o amador é: ele faz isto, é albalde, é amador. Não, não. O amador anda. O Domingos é um grande amador. Ele acrescenta qualquer coisa. Ele tem qualquer coisa de artístico. Tem uma pontinha de gênio, uma pontinha de arte que ultrapassa isso, porque ele sabe o que é sintético e o que não é sintético. Ele vai lá, vai ao ponto. Vai lá. É um grande dia para a fotografia portuguesa ter esta exposição, este espólio, este vosso trabalho e o vosso trabalho a todos. E obrigado, sobretudo. Tinha entendido este bando não como de 4, mas de 3, porque ninguém me informou que o meu velho amigo
Gaspar fazia parte deste grupo. Vocês sabem, eu conheci o Jorge Gaspar há muitos anos, e ainda por cima havia uma ligação forte entre o Jorge Gaspar e um irmão meu. E isso, naturalmente, tem um peso muito grande, e se me tivessem dito que o Jorge Gaspar fazia parte do tal banco, naturalmente nós teríamos mesmo arranjado uma passadeira vermelha por aquele que pudesse subir as escadas, ou no elevador, não entendo isso. Portanto, é com muita satisfação e gratidão por ter este elemento a mais aqui na exposição, que é a sua presença, no caro Jorge Gaspar. E também, naturalmente, a presença do António Barreto, que eu vejo, de vez em quando, ali no vidro, naquele vidro, vejo a passear em baixo, a ver as exposições de fotografia. Portanto, nunca lá fui falar com ele, não tínhamos uma relação especial, e efetivamente eu já não vejo necessidade nenhuma de estarmos a afirmar, não é preciso, estamos discretos, como eu disse, e queremos continuar assim. Agora, tomamos uma opção realmente em relação à fotografia, e de facto não quero deixar de referir que efetivamente o Centro de Futebol de Cascais se transformou num dos grandes espaços dispositivos de fotografia. Não tem qualquer problema. E mais, nós neste momento já não procuramos exposições de fotografia. Elas vêm ter connosco as pessoas de várias partes do mundo, Estados Unidos, França, Espanha, tudo. E portanto, esta opção deu resultados muito positivos, e um deles é esta exposição, e eu confesso com toda a honestidade que não fazia a menor ideia de quem era este fotógrafo. Mas menino. Todavia, quando olhei para as fotografias, embora eu não seja de Trás-os-Montes, e devo dizer que estou de acordo com o António Barreto, quando ele diz Trás-os-Montes, é a província mais bonita de Portugal agora. Porque a minha é aquela que o maior dos poetas menores chamou província, minha província, que é o Minho, mas por acaso com o Fino, que com Trás-os-Montes, e há zonas do Minho que são muito parecidas com esta. Aliás, no sítio onde eu nasci, sobe-se à Serra d'Águeda e encontram-se vários destas paisagens. E eu próprio, muitas vezes, fui com o senhor meu pai e com o senhor meu tio à casa, e devo confessar-vos que isso não nos perdoou de me terem recordado esses tempos duríssimos em que eu tinha que os acompanhar com 10 e 12 anos por aqueles montes acima, quando chegava à casa, caía na cama e aparecia mais conversa sobre essa matéria. Para explicar o quê? A dureza daqueles tempos. Embora isto fosse, de facto, um divertimento para eles, para mim também era uma coisa dura ter-nos acompanhar com a idade que eu tinha. E depois ver aquelas gentes que lá havia. Porque isto é também uma belíssima demonstração para recordar a algumas pessoas que não se lembram muito bem o que era, efetivamente, Portugal. Como é que vivíamos, como é que nos encontrávamos, o que é que fazíamos, etc. E, portanto, esta sorte que eu tive de terem vindo ter comigo para podermos fazer esta exposição, eu não vou naturalmente esquecer. E aquilo que eu desejo é que possamos vir a ter mais exposições deste género com outros fotógrafos de quem eu não sabia nada e depois fico fascinado quando olho o trabalho que eles desenvolveram. Por isso, muito obrigado a todos por nos terem propiciado esta exposição.